Olá pessoal, tudo bom? Viram uma conversa com o João Machado no sábado? Nossa, foi muito interessante o trabalho dele, Geoprópolis, com as abelhas nativas. E tudo bom, pessoal que está chegando aqui, vamos dar uns minutinhos, vamos conversar hoje com o Casão, um artista que faz o meu curso Olhar Contemporâneo, e vamos aprender um pouquinho mais aí sobre como é que está sendo a jornada dele no Olhar Contemporâneo e conhecer um pouquinho mais. E essa semana, aproveitando aqui enquanto a gente espera ele chegar, essa semana no sábado eu vi várias exposições e entre elas fui lá na Mari Matsumoto, tá com uma exposição excelente da Rafaela Melson, e fui no Tomiotaki, tá com uma, reportei aí para vocês. A da Rafaela Melson não reportei, mas a do Tomiotaki eu reportei. É uma coleção aí das obras coleção imaginária do Paulo Kuczynski, grande marchand. E que mais? Depois disso eu fui no Quase Espaço, não reportei. Fui na Galeria Fonte, não reportei. Tinha muita coisa acontecendo. E deixa eu ver, o Casão entrou aqui. Vamos conversar com o Ronaldo Brandão. Ele podia ter respondido a minha pergunta sobre como ele se vê enquanto artista. Desculpe, Ronaldo, acho que não sei, acho que a gente perdeu a sua pergunta. A gente tentou pegar, tinha muita coisa, a gente tentou pegar todas, mas acho que escapou. E Casão, tudo bom? Fala, João, tudo bem? Eu tô de ponta cabeça aí, é isso? Você tá meio, né, Como será que eu mudo isso? Eu fiz o teste e não me deu tudo bem. teria que virar mais uma vez para ficar completamente de ponta cabeça. Então, mas se eu virar, ele inverte a câmera aqui. Sim, Estranho. acho que você tem que virar o telefone. Não, eu tô no tablet. Bom, tudo bem. Mais uma vez, ou vira para o outro lado. Ah, E, boa. é, Mas aí não me enquadra, né? Ficou melhor assim? ficou. Deixa eu ver como que eu faço aqui para apoiar essa. Senão vou ter que ficar segurando o tempo todo. É, pega copo d'água e uma chuva É, de chá. peraí, só um pouquinho. Eita, é que eu tô no tablet, tá? Para ele ficar em pé. Só um pouquinho. Segura aí. Vamos fazer os ajustes aqui. E Vamos ver aqui agora. Não tá aquela coisa, mas eu acho que melhorou um pouco. tá ótimo. Ficou bom assim? Então, tá ótimo. Obrigado aí, vamos. Eu Ronaldo que falou que agradeço. acho que dá para ver bem, Ronaldo Brandão. Acho que agora tá ótimo. Então, bom, Casão, obrigado aí pela conversa. E Eu que agradeço também é um a prazer oportunidade. essas, essas lives aí com os colegas do curso. E eu acho que se puder, acho que uma apresentação bem breve, assim, só para as pessoas saberem rapidamente o que você faz, onde você fala, Tá. e, e aí a gente entra na Bom, conversa. meu nome é Sérgio Casalec. O Casão é o nome é a minha tag, né, de arte de rua. Eu tenho 53 anos. Eu, eu vim do interior de São Paulo, de Araraquara. Morei em Araraquara até... Eu moro em Floripa, né? E vim de Araraquara, passei minha infância em Araraquara, mudei para São Paulo, fiz faculdade e me formei em São Paulo e estou aqui há 22 anos em Floripa. Nessa trajetória, eu comecei de um jeito a minha vida e estou continuando de outro, né? Eu comecei fazendo faculdade de Direito, a minha primeira tentativa de formação. Daí chegou no finalzinho do curso, eu abandonei, achei que aquilo lá não tinha nada a ver comigo. Daí fui fazer publicidade, me formei, trabalhei durante mais de 20 anos com publicidade. E chegou num momento que eu não... Cara,
eu vi que eu tinha vergonha de ser publicitário. Assim, uma coisa que não me, me fazia mal ser publicitário. E daí eu fiquei durante um período meio, abandonei, tinha uma agência, fechei a agência, fiquei um período sem saber o que eu ia fazer da vida. E nesse período começou a vir as lembranças do que eu gostava na infância, os meus interesses maiores, assim, e eu comecei a brincar um pouco com arte visual. Eu sempre fui um pouco próximo dessa turma da arte de rua, né? Eu sempre observei muito, tentava me aproximar dos artistas e tal. E assim, João, rapidamente eu comecei a fazer umas intervenções nas ruas, bem discretas, e daí com essas pequenas intervenções eu fui me encorajando, as pessoas foram me estimulando também. E há 5 anos eu vivo meio disso. Eu abandonei a publicidade, entrei de cabeça na arte de rua e acho que tive, assim, pelo tempo que eu fiquei sem fazer o que eu realmente gostava, eu comecei a desenvolver muita coisa muito rápido, assim, sabe? Eu comecei coloquei uma meta de 2 vezes por mês fazer intervenção na rua, aqui em Floripa, eu moro em Floripa, né? E eu forrei o centro da cidade com meus trabalhos. Eu faço sabe essas caixinhas de telefonia? Eu faço intervenção especificamente, quer dizer, a maioria das intervenções que eu faço nessas caixinhas. Então eu comecei a transformar essas caixinhas, que é uma coisa que não tem utilidade nenhuma, né? Assim, para o urbanismo da cidade, para as pessoas, comecei a transformar aquilo lá e as pessoas começaram a me dar um feedback super legal, que estavam gostando e que mudava o caminho delas por onde elas passavam, né? Enfim, e daí eu comecei a fazer com muita vontade isso. E chegou um momento que daí eu comecei, só que assim, eu nunca estudei arte na minha vida. Eu fui estudar a história da arte há 5 anos atrás e comecei a entender alguma coisa, mas eu nunca tinha parado para aprender a esse respeito. E daí quando eu comecei a fazer minhas pinturas na rua, eu comecei a sentir necessidade de entender mais sobre esse processo, né? E até para entender, eu sempre ouvia, e no seu curso eu ouço muito, assim, o artista ele tem um discurso muito pronto, né? Quando ele apresenta uma obra, ele já tem todo um raciocínio anterior àquilo que ele fez. E quando eu me deparava com esse tipo de situação, eu falei, pô, eu não penso dessa maneira, eu não trabalho dessa maneira, eu simplesmente vou lá, faço intuitivamente, e depois eu vou ver por que eu fiz aquilo, qual que é a ligação entre um trabalho que eu fiz com o anterior e com os outros, e qual que é a minha motivação. Casão, acho que tem eu ouvi alguém falar essa frase uma vez que fala, não compare seu bastidor com a vitrine do outro, né, com o palco do outro. E né, esses artistas que a gente está vendo, né, eu acho, né, uma das coisas que eu ia comentar, acabei não comentando, como leva tempo às vezes para a gente se encontrar, né, porque você falou que foi do direito para a publicidade, da publicidade. Uhum. E dentro da arte, né, a gente continua se procurando e tentando se encontrar. E muitos desses artistas passaram por uma longa, né, quando um deles, né, pensando agora assim que me ocorreu, foi esse Ibrahim Mahama, não sei se você já fez a aula dele, esse artista de onde é que ele tá? Acho que ele está em Gana. E é uma coisa que você chega e você está vendo, né, na aula, você vai ver o trabalho dele que foi para Documenta, você vai ver o trabalho dele que foi para Veneza, mas conversando com ele, ele fala, cara, eu estava me procurando, eu estava me pesquisando, não sei o quê, 2011 eu tive essa ideia e essa ideia. Então, né, não acha que, né, que às vezes nasce pronto, é o resultado que o que a gente está vendo a coisa pronta, a gente está vendo o discurso. Sim. Estava conversando com uma curadora no sábado, ela falou, olha, no começo eu associava essa produção a X, agora eu associo a Y. A Y faz muito mais sentido como fonte de pesquisa para esse artista, é uma coisa que vai amadurecendo, assim, então não se penalize ou não se... Não, eu não me penaliza. Às vezes eu acho que eu estou fazendo uma coisa muito referenciada nas minhas próprias, na minha própria referência, né, do que eu vi,
do que eu gosto, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho um trabalho que tem uma certa, não é maturidade, mas ele tem uma consistência assim de formal, né? Sim. Uma coisa que até eu me surpreendi no começo, que eu comecei a fazer uma coisa muito numa linha muito definida. Assim, geralmente as pessoas começam fazendo muita coisa e vai se achando. Eu comecei a fazer uma coisa que era um cacuete que eu tinha, que era ficar rabiscando formas geométricas no caderno, e eu comecei a elaborar a partir daquilo. E a minha cultura, minha pequena cultura artística, eu sempre aprendi que eu não sabia desenhar, porque como o desenho a minha noção era a figuração como um desenho, então eu achava que pô, o que eu fazia não valia, não servia para nada. Você viu a aula do Pepe Lemes, né? Vi, sim. Onde ele fala, né, desse saber desenhar e Uhum. né, de acordo com a instituição, de acordo com a escola, e o quanto ele sentia inveja dos alunos que não tinham sido ainda doutrinados Uhum. pelo desenho acadêmico, né, que tinha essa Uhum. liberdade expressiva e tal. Então é uma das coisas que às vezes oprime a gente, né? A gente achar que o saber desenhar é você conseguir produzir algo exatamente como agora eu acho que também vale ser dito, né? Acho que se por um lado a gente não deve, né, tomar os processos e os artistas que a gente vê como prontos, eu acho que também é fato que não, né, muitas vezes a arte não é só intuição, não é só, né, Sim. tem, Uhum. eu faço, né? Ontem eu até cheguei no, acho que acho que era sábado à noite, eu fui num sarau e não sei o que, tomamos várias cervejas, não sei o quê. E eu cheguei e falei assim, bom, agora eu vou chegar e eu vou ler um livro do Peter Sloterdijk, né, um filósofo alemão que está me interessando no momento. E aí a pessoa falou assim, mas como assim depois de sarau, depois de cerveja? Eu não posso ir dormir sem saber o que está ali. Eu fico porque, né, eu tenho uma vontade muito grande de me antenar com o que está acontecendo. E porque se a gente não se antenar com o que está acontecendo, o que a gente está fazendo perde relevância. Né? Como você entrar numa conversa, você chegar num jantar e tem meia dúzia de pessoas jantando, se você não ouvir o que está sendo dito, você não consegue participar da conversa com relevância. Né? Se você Sim. chegar não participar daquela conversa de uma forma intuitiva e dizer o que dá vontade. Talvez você até fale coisas legais, né? Mas se a gente não ouvir o que está sendo dito antes, a chance de fazer uma coisa relevante é muito baixa, né? Pode acontecer, mas é muito baixa. Sim. Então eu acho que é importante essa questão da intuição e de ir fazendo espontaneamente. Mas, e aí, por que você procurou o olhar contemporâneo e como é que está sendo? Fala um pouco sobre Então, isso. João, eu procurei exatamente pelo que eu estou falando, assim, de ampliar minha visão sobre sobre o assunto que eu me interesso, né? Então, assim, durante muito tempo eu via seus vídeos e ficava sempre meio que observando aquilo meio de longe, assim, porque eu já fiz um outro curso de arte que não foi tão legal, daí eu fiquei meio que me encorajando a ir para o seu. E, cara, tá sendo fantástico. Tá sendo assim, foi um dos melhores, eu comento com a minha mulher que é um dos melhores cursos que eu já fiz na vida. Olha, Em todos os sentidos, porque é o que mais me mobiliza, assim. Até nas aulas, todo mundo, muita gente participa, eu não consigo participar porque eu fico pirando naquilo. Eu fico tanto tempo pensando sobre aquilo que eu não consigo de pronto assim falar alguma coisa, sabe? Eu passo a noite, todas as segundas-feiras eu não durmo à noite, porque eu fico com aquilo pensando, e daí não acordo no outro dia já com alguns encaminhamentos assim, algumas coisas mais claras, né? Mas cara, tá sendo fantástico. Eu acho que a participação dos demais, né, acrescenta muito. Eu acho que é uma coisa muito legal. E o teu método eu acho muito interessante, porque no começo eu senti um pouco de falta de te ouvir, mas depois eu vi que, cara, isso é uma maneira. A gente ficar só ouvindo é uma coisa meio passiva, né? Daí você se acostuma a pegar aquela coisa meio mastigada já e não pensa tanto, né? Não elabora tanto sobre o que está sendo dito pelo conjunto de pessoas e que traz uma diversidade de opiniões sobre uns assuntos que, se você olhar de uma única forma, aquilo lá basta, né? Tem vários pontos de vista sobre as questões que um só já poderia ser um ponto de vista válido, mas daí ele se invalida quando ele
quando aparece outro também, então, quer dizer, não invalida, mas complementa, né? Quando aparece outro tão forte quanto, tão incisivo tanto quanto. É, Eu acho muito legal. eu vim muito de fazer palestras, assim, né? Então, no começo, eu também estranhava um pouco, assim, esse método que eu fui desenvolvendo, né? E mas depois eu fui, inclusive, né, é algo muito legal, assim, uma satisfação. Tem muitos profissionais de educação que fazem o curso e trocando com eles, né, especialmente nas últimas semanas, né, as pessoas têm me orientado, assim, eles falam, olha, tem algo a ser dito para alguém que não julga, né, que fica, né, moderando, facilitando, sem julgamento, assim, ouvindo os vários pontos de vista, porque em geral a gente, né, vê com julgamento, com posicionamento e facilitando, né, para que todo mundo possa falar. Então eu fico disponível aí nesses horários assim ao meio-dia para, né, para a Uhum. gente eventualmente falar coisas que não dê para falar na aula, porque a aula eu gostaria que fosse essa vivência, né? Essa Uhum. vivência. Então, a gente tem um conteúdo contemporâneo numa vivência moderna. Sim. Não, mas nesse ponto eu acho que é muito interessante que a forma como ela é desenvolvida é bem, ele envolve muitas pessoas, né? E faz pensar, o que eu acho que é mais legal. Ô, João, tem uma pergunta para te fazer, que não é uma pergunta, mas eu gostaria que se você puder falar a respeito. Tá? Quando eu comecei a, a me envolver com fazer artístico, aconteceu uma coisa muito interessante que me impulsionou bastante. Eu fui numa exposição do Júlio Leparc, que rolou há uns 7, 8 anos no Tomiotaki. E, cara, eu não conhecia. E ali me deu toda a certeza do mundo que eu deveria ser artista. Porque as coisas que eu vi lá era mais ou menos o que eu fazia já. Assim, com muito mais habilidade, no caso dele, muito mais profundidade. Tá? Mas aqueles traços eu fazia no caderno, assim, eu pensava daquela maneira. Então, quando eu fui lá, assim, foi um reconhecimento de uma coisa que parecia que aquilo existia em mim já. Foi uma coisa meio mágica, assim, a sensação que tudo que eu via parece que existia de alguma maneira dentro de mim, sem que eu tivesse visto aquilo. Nunca era inédito aquilo para mim. E daí eu vi que você foi marchando Para os dias. do Cruz Dias, que é um cara que depois que eu conheci o Júlio Lepar, que eu comecei a estudar, a ler muito e me interessar pelo trabalho dele. E contemporâneo a ele tem o Felipe Pantone também, que é um cara atual, né? E que também se referencia muito na obra do Cruz Dias. E você falou que conheceu ele, né? E eu gostaria que o que você me conta sobre ele? O, o Cruz Dias conheci bem, conheci a família, enfim, eles tinham alguns móveis ali em Paris, né, onde você ia caminhando na rua, de um lado morava o filho, do outro lado morava a mulher, depois tinha um estúdio de um estúdio de outro, Uhum. assim, era um oásis, assim, e uma família muito carinhosa, muito talentosa, muito unida, assim, algo. Então, e eles foram, assim como o Le Parc foi marcante para você, eles foram marcantes para mim, porque quando eu não era, né, absolutamente assim ninguém, né, tinha recém chegado em Londres e né, saía sozinho, não falava nada de inglês. E acho que foi tipo 2 anos depois, acho que isso foi em 2002, eu fui totalmente na cara e na coragem e pedi apoio para o Cruz Dias fazer uma exposição junto. Ele falou, vamos. E eu estava com Isso foi em 26. quando, João? Isso, eu estava com 26 anos, isso foi em 2002, né? Eu sou de 77, eu estava com 25 para 26 anos. Então, chegar um moleque de 26 anos que não fala Uhum. inglês e para um cara que já tinha museu no nome dele, né? O Cruz Uhum. Dias já tinha o Cruz Dias, e falar, vamos fazer uma exposição. E ele falava, vamos, né, e não me fez assinar um papel, assim, foi um gesto de confiança aquilo, e assim como o Lepac te transformou, o Cruz Dias me Sim. transformou. Eu me senti alguma coisa, assim, no momento onde eu vivia, né, quando eu falo dessa questão de descolonização e tudo, eu vivia a autoestima muito abalada, assim, por estar num ambiente que não necessariamente, né, eu sempre tinha aqui, eu falava João, as pessoas não sabiam pronunciar, João, eu falava que era o Brasil, as pessoas não sabiam onde era o Brasil, né, achavam que se falava espanhol, então a minha autoestima estava muito fragilizada, assim, né, e chegar um cara como o Cruz Dias e falar, beleza, vamos fazer uma exposição, Uhum. foi Ele algo, é venezuelano, né? é, é venezuelano,
E então ele foi a... E foi, acho que eu cheguei nele, acho que foi meio cold call, assim, acho que eu peguei o site dele, e isso é uma característica minha, eu não tenho medo de procurar as pessoas, assim, né? Eu peguei o site dele, escrevi, e eu acho que eu não fui apresentado, não, me apresentei. E aí a exposição teve bons resultados, aí ele foi, eu fui para Paris, alguma tinha que levar um documento, pagar ele, alguma coisa assim. Ele falou, João, está tendo uma abertura hoje à noite de um artista que é muito apreciado pela comunidade artística em Paris, vamos juntos. Eu fui com ele, ele me deu o braço, foi me apresentando para toda a comunidade artística como Que marchand de rue. legal. Aquilo me colocou em outro nível, assim. Aí Aham. eu Soto, conheci Segui, conhecia Armando Morales, Você conheceu conversava com o Soto também? conheci o Soto. Fui na casa do Soto e era assim, é um luxo assim de refinamento assim, né? Casa, ateliê, né? Achei um térreo. Conheci a Helene Soto, né, mulher dele. Não cheguei a conhecer pessoalmente, mas passou perto o Botero, também morava em Paris numa Olha época. só. Então tinha uma comunidade muito boa de artistas latino-americanos em Paris e essa transferência de credibilidade assim que o Cruz Dias tinha me passado foi fundamental. Mas não sei se era isso. O que você queria que eu Não, mas comentasse? era isso. Eu queria que você contasse a sua experiência com ele, Ah, porque sim, sim. é um ídolo para mim. Esses caras são os caras que eu mais olho. Quer Eu dizer, conheci o Le Parc também, mas o Le é, Parc eu conheci socialmente, assim, eu estava numa festa em Miami, da Art Nexus, e ele estava lá, a gente tomou um vinho, conversou um pouquinho, assim, mas não, com o Cruz Dias eu realmente trabalhei com ele, achei a generosidade dele, porque o Soto já é mais diferente, né, mas o Soto eu acho que ele não teria dito sim para uhum, trabalhar com daquela jovens, maneira, né? ele já era mais, Aham, tipo, o aham. Cruz Dias podia ter sido isso também, mas era uma coisa de personalidade, ele É, gostava mas a de... impressão que ele passa nas entrevistas que eu vejo dele, até um livro que eu já li, é que ele é um cara bem generoso mesmo. A maneira como ele explica o trabalho dele, a obra dele, é uma coisa muito generosa. Muito, Ele não tem muita muito... salto alto, não, pelo que parece. O, 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 o Júlio Lepac também me parece ser um cara bem generoso, assim, bem de boa, né? Aliás, um sonho que eu tenho é conhecer o Júlio Lepac. Ainda eu preciso agilizar isso logo, porque É, né, ele está bem velhinho, né? tá, E tá. produz ainda bastante. E o Cruz Dias foi aí eu fui a relação dele com a mulher, assim, muito. Quando a mulher dele faleceu, eu achei que ele ia falecer tipo um mês em si, porque eles eram muito, era uma unidade muito forte, eles, né? E com a família também, os filhos. Mas ele né, durou muito tempo. Teve no Brasil, acho que há uns anos atrás, aí numa exposição que a Raquel Arnaud dele fez, e a Raquel Arnaud fez dele, e com a família. Então, uma família, um da família tocava o site, o outro era uma família toda envolvida, É, assim, tudo envolvida com o trabalho dele, né? então todos muito, muito queridos, muito humildes, muito, acho que tem uma coisa de algumas pessoas que acho que eu aprendi muito isso né, na vida, assim, né? Tem gente que se acha, assim, por estar nas artes e tudo, se coloca. E tem gente que trabalha nas artes como se fosse um outro trabalho, e Sim, acho que sim. acabou com essa época de achar, né? Ah, estou nas artes, eu estou assim. Aham, é. O Cruz Dias, ele estava nas artes, mas ele é um cara que, você conversando com ele, podia ser qualquer outro profissional, Um assim, né? trabalho como outro qualquer, né? Não tinha essa coisa de, né, tem o toque de Midas, né, É, eu acho que esse é o tipo de artista que eu gosto, que eu me sinto mais próximo né, de cara acho que tranquilo. sempre quando eu me achei assim especial por trabalhar nas artes, eu me dei mal, e quando eu achei que era uma atividade como outra qualquer, que era uma questão só né, de seguir tudo, eu me dei bem, assim, então tinha, acho que no começo ali de carreira, tudo, às vezes tem alguns momentos meio de juventude, assim, de achar que Aham, algo está... aham. Aí depois eu fui observando isso e muitas vezes você encontra pessoas na Inglaterra, né? Aí eu conheci o Armando Morales, né? O Armando Morales, depois você pesquisa. O Armando Morales é logo depois na época ele era logo depois ele é o mais caro da América Latina. Depois tem Beatriz Milhazes, Adriana Varejão, né? Tem toda uma turma aí, e tem aquele jovem colombiano que vale milhões também, o
Oscar Murillo, né? Hoje você tem um monte desses, mas na época, assim, e hoje a arte contemporânea chegou com tudo ali, né? Ao longo da década de entre 2000 e 2010, mas na época, tipo 99, 2000, 2001, você tá em Paris e encontrar um cara que nem o Armando Morales. E o Armando Morales eu aprendi muito com ele, assim, porque era um cara muito simples no sentido de cabeça e de rotina. E né, ele é um cara assim, né? E é interessante que tem coisas que eu fiz essa pergunta uma vez, né, para uma colaboradora minha que tinha conhecido Paulo Freire pessoalmente, né? E para Paulo Freire eu falei, Sônia, o que você aprendeu com Paulo Freire em pessoa que você não teria aprendido nos livros? Então acho que às vezes é um olhar que eu gosto de ter, assim, né? E ter conhecido o Armando Morales em pessoa e conversado com ele em pessoa, eu aprendi coisas que eu não teria aprendido nos livros, né? Então Como que? uma delas é a forma como ele organizava a agenda dele e como essa organização de agenda de alguma forma impactava assim no psicológico dele, né? Então ele era um cara assim, todos os dias eram iguais, né? De segunda a sexta, sábado, domingo, todos os dias eram iguais. Todos os dias ele lia das 7 às 11 e Metódico pra caramba. nem sei se ele é o, deixa eu ver se ele é Armando Morales. Faleceu em 2011, que pena, foi uma figura marcante. Todo dia ele lia, tipo, das 7 às 11 de manhã, então ele, tipo, né, ficava umas 4 horas por dia lendo, e do meio-dia às 7 ele pintava. Olha só. E todo dia era igual. Então, era assim uma cultura extraordinária, assim, porque imagina, né, e a pintura é extraordinária, mas eu levantei para, né, ele falou, João, quer um vinho? Eu fui pegar um vinho na geladeira, a filha dele falou, cuidado, porque pode ser que você acenda a luz e tenha um curto-circuito. Porque assim, todo o resto... O resto era desorganizado. Assim, Só todo a o resto... vida profissional dele que ele era metódico. Então uma intelectualidade ímpar, uma pintura ímpar, mas todo o resto, assim, você, na geladeira, você podia acender a luz. Em casa. E aprendi coisas assim, né, muito simples, mas tem um impacto muito forte. Se você pegar e você olhar a pintura dele, é uma pintura que ele, indo de lembrança, né, uma conversa que eu tive, né, provavelmente há uns 25 anos atrás, mas de lembrança, ele pintava em várias camadas, eu acho que eram 6 camadas. E entre a quinta e a sexta, ele vinha com barbeador para tirar, com a gilete de barbear, para tirar os excessos, porque ele dava as pinceladas. Para deixar ela mais lisinha. Ficava a matéria da tinta. Entendi. E ele cortava a matéria da tinta com barbeador. Então, quando você olha, você vê essa experiência de escultura, que é a identidade dele, tudo era uma coisa super simples dele. Sim, sim. E como que vai saber que é aquilo, né? E muito, né? Depois eu até vim, ele é do Panamá, ou não, acho que é Nicarágua, de onde é que ele era? Ele é Nicarágua, né? A Bianca Jagger é de Nicarágua, né? Então ele tinha histórias interessantes com Bianca Jagger, com umas figuras aí da... E você conheceu ele também em Paris? Ele morava em Paris. Esse pessoal tudo ia para Paris, né? Nessa época Era uma época... Os latino-americanos, né? O trânsito de arte era muito difícil, e era uma das razões que eu acabei, né? Porque eu morava em Paris e fui para Londres. Quando eu abri a galeria em Londres e resolvi fazer uma galeria dedicada à arte latino-americana, eu vi que era praticamente inviável você trazer obras por questões de custo de logística, importação, tinha uma série de desafios. Né? Até a parte de internet não é como é hoje, né, até uma coisa meio psicológica, assim, né? Hoje as distâncias não são tão grandes, né? E a gente fala pelo Zoom e por várias razões. Então eu vi que montar o programa da galeria com artistas residentes fora da Europa ia ser muito difícil, muito mais forte, muito mais bem financiado para fazer, mas que tinha essa comunidade interessante de pintores em Paris. E aí eu fui e conheci muitos deles e trabalhei com alguns. E conheci o Segui também, que é um argentino ali, desse período ainda onde a arte... Segui. Antônio Segui é um cara... Esse acho que é vivo ainda, deixa eu ver o Antônio Segui. Segui, como que se escreve? S-E-G...
GUI. GUI. Ah, nossa, agora o ano passado. Olha só, essa galera É tá uma, toda. foi uma glória, assim, porque era um tipo de personalidade que né, acho que você trabalhar com arte, tendo conhecido, né, porque eu comecei cedo e consegui conhecer esses caras que tinham 80 anos na época, né? Uhum. Então, 70, 80, 90 anos, assim. Então, né, o Segui, tá vendo? Ele é de 1934. Então, quando eu conheci ele, acho que era provavelmente 2001 ou 2002, né, ele estava o quê? Com 70 anos, 68, 70 anos. E ele era um grande colecionador, ele mesmo, o Segui. Então, o Segui é muito, né, próspero, assim, muito. Então, ele morava, era quase um palacete, assim, né, eram dois prédios, assim, uma coisa espetacular ali no Banlieue, na região periférica de Paris. E num dos prédios tinha a coleção dele. Olha só. Esses caras são muito Armando Morales, mas o Armando Morales tinha outras casas. Eu conheci ele no apartamento, porque esses caras, você vendia US$ 300 mil na década de 2000, a cada obra que você vendia, você comprava um imóvel. Né? Poxa. Era uma, Aí esses caras tinham uma demanda assim, né? O Soto, o Segui, esses caras tinham uma demanda muito grande. Né? Ô, João, e cronologicamente, o trabalho desses caras está meio que na divisa ali entre arte moderna e contemporânea, né? Década de 60, 70. Como que você posiciona a op art? Na arte contemporânea, na arte moderna? Então, a Venezuela, né, esses, né, seguir argentino, né, mas você pegar o Cruz Dias e o Soto, né, é considerado arte cinética e é considerado um movimento forte aí da década de 60, né, que é Uhum. algo, né, se você pegar, acho que tem uma certa familiaridade, agora até não tinha me ocorrido isso antes, assim, mas com o Donald Judd, né, que é americano, que é muito, né, se você pega o Donald Judd, é uma coisa de remover o artesanato na arte, né, porque quando Uhum. você vê do Cruz Dias, né, muitas das coisas você olha é algo relativamente industrial, né, tem uma Sim, construção assim, sim, relativamente sim. industrial. E tinha, né, se você tem uma reação ao expressionismo abstrato, era muito do coração, muito da Uhum. sensibilidade, daquela. E o Uhum. maximalismo é quase que uma reação a isso, né? Onde você Uhum. vai, em vez de ser um maximalismo, uma saturação, um Aham. excesso, atividade, emoção, e tudo, a coisa fica clean e industrial, né? E, o- Sim. E extremamente metódica, né? é, e até acho que quem falou, acho que eu estava vendo o jornal esses dias e alguém falou, né, a Venezuela nessa época era um país era próspero, né? Não Uhum. era como é. Então, Uhum. Então, é um momento da Venezuela na história da arte que é reconhecido no mundo. Assim, é um Uhum. momento. Eles são muito fortes nisso. E aí teve na Argentina, acho que o Le Parque é argentino, e É, o Leparc é né, argentino. o Le Parque é É. argentino. Teve outras, e eu abri a galeria em Londres com o Cruz Dias, porque eu tenho a British Riley, que é uma inglesa nesse estilo, então Aham, sim, o repertório sim. colecionador inglês já tinha referências estéticas que fariam com que o Cruz Dias fosse mais familiar, né? Então ia ser diferente o suficiente para despertar interesse, mas familiar o suficiente para não parecer estranho. Ô, João, só te interrompendo um pouquinho, talvez você complemente com essa questão. Existe algum porquê dessa galera aqui na América do Sul ser tão boa nisso? Porque boa parte são venezuelanos, argentinos, né? Tem algum motivo isso? Você como historiador de arte? Olha, acho que tem a British Riley, é fera nisso, tem Vasarely, né? Acho que Vasarely Aham. é na França. Você tem isso em outros países também. E Sim, eu mas tem tenho, uma concentração aqui na Venezuela, né? O Soto, o Cruz Diz, na Argentina, e tem outros na Argentina além do Júlio Leparc, que eu não é, estou lembrando agora. eu Eu estudei como eu estava com a galeria orientada um pouco para isso e um pouco nessa cara de pau que eu te falei de ir ligando, né? Eu telefonei para o King's College e falei, olha, estou com uma galeria de arte latino-americana, eu queria que vocês me dessem apoio de pesquisa. E eu tive o cara lá, o responsável pelo departamento de arte latino-americana do King's College, me apoiando com pesquisa na galeria. E era uma recomendando livros, trocando livros, e eu conheci pessoalmente um cara que é um dos grandes historiadores de arte latino-americana, que é um cara chamado Edward Lucy Smith.
Ele publicou o livro da Thames Hudson, que ela tem aquela série grande de livros de arte, tem de fotografia, tem de um monte de coisa. Eles têm um livro de história da arte latino-americana, ele é o autor. Ele está vivo, estou olhando aqui, que triste, várias das pessoas aí que eu conheço. Não sobrou um aí nessa lista. A vantagem de ter sido o jovenzito da turma no passado. E É. o Lucy Smith, eu estudei um pouquinho na época a origem das escolas de arte na América Latina. E na época, muitas delas ali na virada do século, ali final do século XIX, começo do século XX, eram artistas latino-americanos que iam para Paris, passavam tempo lá e se educavam, se formavam, tudo e voltavam. E às vezes a identidade ou o gosto pessoal desses artistas que iam, se educavam e voltavam e montavam escola se tornavam a identidade da escola. Ah, entendi. Então é como Uma se, né? né? Exato. Se eu chegar, né, e eu passei um período estudando em Londres, na Holanda, e volto para o Brasil, monto uma escola. Essa Uhum. escola tem uma certa identidade aí do meu recorte Aham. material que você conhece no curso e tal. Se eu montar uma escola e essa escola se tornar, né, ou se fortalecer e se tornar uma instituição relevante, isso vai gerar uma série de alunos e tudo que vão, de alguma forma, né, começar com o meu recorte. Então, eu acho que na Colômbia tem muita a arte figurativa na Colômbia é maravilhosa. Tem Uhum. aquele uns Cardenas, acho que era Juan Cardenas acho que é Santiago Cardenas e o e o quer ver? Acho que era Juan Cardenas, deixa eu ver, pintor. A Colômbia é boa de arte figurativa. Você tem Botero, você tem Juan Cardenas, Santiago Cardenas, você tem na Venezuela, eu acredito que por uma questão de talvez de industrialização combinada com talvez algo histórico né, dos responsáveis ali pela formação. Eu não sei se eu consigo ir além disso assim no comentário ali para você, Não, já, porque já falou bastante coisa interessante, João. Agora, uma curiosidade. Recentemente, eu te vi numa exposição do Soto, em São Paulo. sim, Né? na Dana do Isso. E a curiosidade é o seguinte: foi a primeira vez que eu te ouço falar, isso aqui é lindo. Você viu uma obra do Soto, isso aqui é lindo. Eu, assim, eu acho que a gente está na sétima aula e você apresentou 7 artistas. Até então, você não tinha usado essa expressão, é lindo. E daí tem aquela beleza estética, né? E tem sim, outros tipos de beleza que eu, inclusive, estou aprendendo muito a respeito agora, né? E sim. além do estético, e está me abrindo muito a cabeça a esse respeito. É, o que você diferencia esse lindo do Soto de um outro lindo que não seja tão estético assim, não é o lindo aos olhos, né? Você bater o olho e falar, nossa, isso aqui é uma coisa muito bonita. Como que você enxerga esse tipo de coisa? Acho que tenho. Acho que às vezes quando eu estou na aula, eu estou falando de um artista onde eu já falei algumas vezes, onde eu já pesquisei bastante, e talvez eu esteja mais munido de Sim. vocabulário. Eu não sei se. Né, às vezes eu falo, isso é lindo sem compromisso, mas às vezes eu me pergunto até onde isso soma, como né, se alguém que você trabalha com isso, você falar isso é lindo, né, é algo tão genérico, tão. Pois é. Então, eu não Pois sei é. mas se eu estou se eu estou numa exposição, passando rápido para ir para outra e fazendo um vídeo, assim, eu fale, né, agora, isso né, um uso ali mais coloquial, assim, do vocabulário. E agora, tem um lindo que é mais, né, o Soto, ele enche os olhos, né, uma coisa Sim. que ele provoca o olhar, você caminha, você Ele vai te acompanhando, né? crocante, né, É. salpicante, assim, o olhar, você Aham. vai. Ele Então, movimenta, né? Aquela coisa são que cores. vibra, né? Enquanto você passa por perto, ele vai vibrando, Tem né? uma outra coisa que eu aprendi com o Soto, que você me perguntou, que é uma coisa que foi uma questão de maturidade artística, assim, né? Isso eu saí do ateliê dele pensando, assim, né? Tem artistas que
né, que, sei lá, às vezes vão fazer 20 obras para você ter uma obra que você fala, essa é uma Uhum. obra bacana, né? E o Soto, eu tenho a impressão que, sei lá, 99, 100%, 98% do que ele Não faz perde uma. pode ser uma questão da idade, pode ser uma Uhum. questão de talento mesmo, mas você não vê até na música, né? Às vezes a gente ouve, né? Prince, raramente ele erra, né? Você ouve Uhum. quase Uhum. ele. Tem algumas coisas, você ouve outras bandas, alguma coisa, você fala, bom, isso aqui, né, talvez. Dessa E vez não foi tão legal. não vou assim citar nomes, né, para não, mas tem algumas coisas que você ouve e o Soto eu aprendi isso, né? Eu aprendi, puxa, por que ele cada tipo é quase 100% de acerto, né? Como é que você chega nesse ponto e de refinamento? Acho que é uma Sim. combinação. É para o olho, é para o movimento, é cor, é refinamento. Então eu acho que é algo que chama um comentário ali, É. É porque tem muita coisa ali, né? sim, Tem muita coisa. Realmente, tem um refinamento, um acabamento, né, das coisas que ele faz que é incrível. Parece que tem 30 pessoas para ajudar ele a fazer aquilo lá, né? Porque é uma coisa muito, muito bem acabada, é incrível. o Cruz Dias tinha uma equipe, assim, tanto de funcionários quanto de família. O Soto, quando eu fui lá, ele estava sozinho, assim. Ah, E é? O Cruz Dias tinha o ateliê dele em Paris e ele tinha um ateliê na Venezuela, que depois ele mudou, se não me engano, para o Panamá, que é onde ele fazia a execução ali mais, né, coisas grandes e tudo. É, Então, hoje a família dele toca mais no Panamá as coisas, né? acho Acho que que eles estão sim. mais. Os netos, os filhos e tal estão no Panamá. É, Na Colômbia na também. Acho que a Colômbia. Venezuela, por questões políticas, né? Não Tá, tá. precisa ter saído de lá. Isso faz tempo eu perdi um pouco assim o contato com eles e eu acabei me orientando assim mais para o, né, assim como você falou que você foi do direito para publicidade e depois para a arte de rua, eu fui um pouco, né, eu estava muito no moderno, depois eu fui um pouco mais passei um tempo pela arte de rua, depois fui para o contemporâneo, dentro do contemporâneo eu fui encontrando o meu recorte que me interessava, acho que a gente vai se encontrando. Eu até tenho uma consultora, uma que foi aluna aí do Olhar Contemporâneo, e que se tornou uma amiga, é uma fera de consultoria. Uma vez ela falou, João, você tem que fazer um mapeamento das perguntas que você se fazia nessas diferentes etapas, porque a Hum. medida e isso eu fui ali desde do começo, eu peguei e mapeei essas perguntas. Então, no começo eu me interessava muito, né, pela arte barroca, pela arte europeia, pela arte renascentista e tudo. Aí você vai desmistificando até certo ponto, né? Eu tenho amigos que te explicam, a gente fica meia hora na frente de uma obra da National Gallery, eles explicam, então não era a minha proposta chegar nesse ponto, mas ter um mapeamento razoável para poder situar aquilo na minha própria evolução. E, então, agora, voltando, acho que esses caras são referências incríveis, mas são caras que né, fizeram coisas ali importantes ali na década de 60, né, naquele período, e por isso, né, acho que é interessante quando você pegar acho que as obras né, vamos ver aqui, Cruz Dias, First Exhibition, vamos ver quando é que ele começou. Né? Ele é um cara que começou, primeira, primeira exposição dele foi em 65. Né? Então, Eu não tinha nascido ainda. vamos ver quando foi a primeira exposição do Donald Judd. O Donald Judd, acho que foi em 68, tá? Então, ou 60 em First Solo Exhibition Paints, não, 57. Tá? Então, você tem uma diferença de 8 anos, sem comparar, acho que seria interessante até talvez fazer uma exposição dos dois juntos. Não sei, estou, né, pensando aqui sem compromisso. Mas se você pegar Olha uma ideia para você aí, É, é, fazer essa exposição. é. Eu iria. Mas se você pegar né, você sabe o Fotocine Clube Bandeirantes, né, o movimento da Sim. fotografia, ali acho que é década de 30, se não me engano. E o MoMA foi e comprou um monte não lembro se era 175, se era assim, um número grande de fotos do Fotocine Clube Bandeirantes, o MASP comprou um monte. E aí, conversando assim nas conversas de bastidor, uma das razões que eles compraram tanto é que eles viram que o Fotocine Clube Bandeirantes trouxe a abstração para a fotografia mais ou menos uns 10 anos depois disso está acontecendo na Europa. E
né, olhando a histórica ele de drone, assim, numa visão histórica, 10 anos não é considerado, é considerado próximo o suficiente para ser, né, mais ou menos pioneiro. Então, se você pegar esses caras, o Cruz Dias e o Soto, eles estavam ali, né, se você pensar, né, nem sei se é a melhor, talvez, deixa eu ver, Vazarelli First Exhibition. Né, o Vazarelli, tá dizendo que é 44. Ele foi bem antes, né? Tá vendo? 44, o Vazarelli. Será que ele serviu como uma referência para esses outros caras, hein? Certamente sim, né? Acho que sim, porque quando eu conversava, o Cruz Dias falava, né? O Vazarelli teve a primeira exposição dele na Galeria Denis René. A Galeria Denis René, não sei se você ouviu falar, é uma galeria que meio que é um pouco como a Choque Cultural, meio que capitaneou assim, a questão do grafite em São Paulo. A Galeria Denis René foi, né, meio levou a bandeira aí desse movimento em Paris. E a primeira exposição foi em 44. E seria até interessante ver do que foi essa exposição, porque em 44 não era essa vibe, né? 44 era realismo social, ainda tinha não tinha o Pollock começou a fazer uma abstração, era 48, 49, né? Era uma coisa. Então, vamos ver aqui, Vazarelli, 1944, para ver o que ele estava fazendo. Você vê que você vê que ele não... Já era op art nessa época ou ele tinha outra linha de coloca aqui, isso é uma pesquisa assim, sem compromisso, que tem coisas aqui surgindo de fontes que eu não conheço. Mas eu acho que não era, se você pegar essas op art, já é de ter que pegar um livro, uma fonte mais confiável. Aqui eu estou vendo 59, esse estilo que é mais estilo Cruz Dias e tudo. Eu não sei se ele já existia nessa primeira exposição que ele fez. A primeira do Cruz Dias falou que é 64, né? Esses de 4 próximo. 7 do Vazarelli, são zebras, parece um pouco o Escher. Tá? Não é ainda o Vazarelli que a gente conhece. Esse Vazarelli que parece que lembra um pouco é um pouco mais ou menos o que a Lygia Clark ali, aqueles trabalhos da Lygia Clark mais em 2 dimensões e tudo. Eu acho que você falou o que marcou eles, talvez eles pegaram isso e resolveram mergulhar nisso e correr com isso, né? Porque a Lygia Clark passou um pouco por aquele... O Volpe passou, eu acho que você viu, tem uma exposição do Volpe agora, das obras que o Paulo Kuczynski comercializou. E tem obras do Volpe que você olha e você fala, nossa, lembra um pouco desse mundo, só que eles correram como cinético, né? Não como um neoconcretismo, como uma... Todos eles, pelo menos o Soto, o Cruz Dias e o Júlio Leparc, que é os que eu mais vejo, né? Eles têm alguns trabalhos muito parecidos, né? Que eu acho que é um estudo, uma tentativa de resolver algumas questões, né, da arte cinética. Então você vê que algumas esculturas, né, aquelas coisas que eles penduravam com um penetrável de cor, assim, que eu acho que todos eles tentaram aquilo ali, né? Fizeram não acho que seja um problema. Eu acho que não vejo problema. Eu acho ótimo, porque é uma elaboração em cima de uma ideia, né? Cada um à sua maneira. Eu acho que são projetos de pesquisa, são poéticas potentes que estão se reinventando e pesquisando. Você tem algumas obras de Picasso e Braque que você olha porque eles estão numa pesquisa ali, no mesmo veio de pesquisa, né? Então não é cópia, não é falta de, é a parte da trajetória ali, da jornada de investigação, né? Claro que se ficar muito tempo naquilo, né, aí vira passa a ser, né? Mas que você tem algumas obras que você olha, e tem algumas obras que eu olho e acho que é de um artista e que é de outro, porque você conhecer um pouquinho mais intimamente para saber, né? Mas para quem conhece o trabalho deles minimamente, assim, eu acho que dá para você falar, o tema é o mesmo, mas esse é do Soto, esse é do Cruz Dias, dá para diferenciar bem, né? Porque eles têm uma identidade bem definida, né? Que eu acho que é interessante o trabalho de cada um. Eles são próximos, mas cada um bater o olho já dá para saber quem é.
Cruz Dias e Soto, e acho que Lepar, que é fácil, a gente não... Agora, eu queria te trazer, eu acho que é uma ótima conversa, e que poucas vezes assim eu entro mais numa conversa assim, mais histórica, então é uma oportunidade interessante aí para a gente fazer isso também. Mas eu queria te fazer uma provocação, assim, porque eu tive uma oportunidade ali de ter aula e ter uma conversa com um cara incrível, que é um cara chamado Michael Craig Martin, que foi um dos professores do Damien Hirst ali no começo da carreira. E uma vez eu peguei o Michael Craig Martin, consegui conversar assim a sós com ele um pouquinho mais. E uma das coisas que ele me falou, né, que a gente pode, enfim, concordar ou não, mas é uma figura importante, aí vale a pena a gente considerar, né? Ele fala quando o artista quando ele começa a produzir, ele entra na cena, ele de alguma forma carrega consigo uma fotografia do que está acontecendo no contexto. Uhum. Então, se você vê um Cruz Dias da década de, né, eu vendi obras dele até, se eu tivesse guardado uma, eu estava rico aqui, porque obras dele que eu vendi ali em 2002 por 14 mil libras, né, que hoje seria 70 mil reais, hoje é tipo 600, 700. Imagina. Hoje é uma Sim. fortuna, né? Mas o Michael Craig Martin, ele falou esse conceito, né, do artista carrega consigo uma foto. Então, o Cruz Dias que você vê na década de 2000 é um Cruz Dias que é uma evolução linear, né? Não é como o Valdemar Cordeiro, que virou outra coisa. Assim. O Valdemar Cordeiro é uma o que é muito interessante também. Eu adoro o Valdemar Cordeiro. Mas você vê que é o mesmo cara. Assim, É um aprimoramento do que ele já vinha fazendo, né? Ele vai naquela mesma linha, né? E isso, quem está olhando e acompanhando essa jornada dele, é uma jornada interessante de se acompanhar. E o Michael Craig Martin fala, né, isso, né? Então você pega, ele carrega uma foto do mundo onde ele estava vendo Denis René, Vazarelli, industrialização na Venezuela, essa relação da identidade latino-americana, que hoje é um pouco mais leve, a gente fala muito sobre identidade, mas na época era muito, a gente queria ter nossa identidade aprovada pelo centro, né? Porque o que não era aprovado, hoje a gente não está tão preocupado, e acho que a periferia está muito avançada nisso, né? A gente vai, eles são muito livres, né? Acho que vai ser aprovado. Mas a minha provocação é que tem um cara que é um dos meus críticos alemães favoritos, eu fiz uma live sobre ele, que não sei como é, Jorg, né? Jorg, é Jorg Heiser, que é um crítico alemão, e eu fiz, acho que chama-se A Pintura Morreu, essa live. Mas não é sobre pintura, mas eu acho que é uma reflexão para você trazer. E aí esse crítico, ele fala assim, por que ele diz que a pintura morreu ali, né, não é que ele diz que ele morreu, né? Ele apresenta alguns caminhos. Ele fala, se a pintura tiver, de alguma forma, e ele usa o Sigmar Polk como exemplo desse pensamento, né? Então, você olha o Sigmar Polk, você vê que ele está, de alguma forma, recapitulando, ou revisitando muitas coisas que aconteceram no passado. Ele fala, se você tem que revisitar alguma coisa que aconteceu no passado, é porque ela está morta. Então, só para, né, trazer um contraponto, assim, eu tive acho que tanto na família, né, o meu avô, eu encontrava com ele um dia, ele me dava um livro sobre a história do povo judaico. No dia seguinte, eu encontrava com ele me dava uma história sobre o fortalecimento do nazismo. Então, ele sempre me dava as duas, né, misturar as coisas, né? Na faculdade eles faziam isso comigo também, sempre davam para a gente, né, ir se encontrando dentro das diferentes potências aí de argumentação. Né? Então acho que essa boa parte da nossa conversa a gente falou um pouco sobre essa força aí do seguir solto dessa movimentação. Mas esse crítico alemão, ele vem, é um livro deixa eu ver aqui de quando é que é esse livro. All of a Sudden. Recomendo para quem está Things That Matter. É um livro ótimo, acho que só tem em inglês. Quem lê inglês é um livro de 2008 chamado All of a Sudden Things That Matter in Contemporary Art. Né? De repente, o que importa na arte contemporânea? É um livro de 2008. E ele fala esse pensamento, ele cita várias... Esse é um dos poucos críticos que não estão preocupados em falar mal, né? Porque hoje em dia você não pode mais ser crítico, se você fala mal, você é cancelado. Né?
Você não pode mais. Então é uma coisa delicada, inclusive, da nossa geração, né? O que que você faz com uma geração onde os críticos só podem falar bem, né? Aí, mas é outro assunto. E esse Heiser, ele fala que se um artista está recuperando, revisitando de alguma forma o passado, é porque o presente está morto. Então, acho importante ter essa referência de Aham. esses caras são incríveis, mas de acordo com essa visão dele, que não é a única e não necessariamente é certa, mas só fica uma provocação para você, e né, como é que você, né, mantém algo vivo usando Uhum. referências do passado, né, que é uma das Uhum. perguntas que eu fazia. Agora eu não tenho mais mentorado assim artistas, mas fiz bastante isso por alguns anos. Né, eu fazia a provocação, eu falava, quem são os caras da sua geração? Aí você falou no começo, você falou que é 52 anos? É, 3. É, 53. Então, você pegar assim, quem são os caras de 53 anos e entre 45 e 55, entre 50 e 60, mais ou menos, que te inspiram? Porque o Soto e o Cruz Dias, eles foram quem eles foram, Sim, eles estavam se sim. inspirando na geração. Era outro É, contexto. porque agora, né, eu encontro as pessoas e às vezes, né, os artistas bons ali, profissionais que estão fazendo a diferença, não vêm com esse tipo de argumentação. Mas você Sim. pega alguns atores que estão tentando se colocar, você fala quem te inspira, e a pessoa fala Kandinsky. Ah, quem te inspira? Ah, né, um futurismo. Quem te inspira? E acho que raramente você vê na história, né, talvez não consiga pensar no movimento neoclássico, talvez, né, alguém que tenha feito, e por isso talvez seja um movimento menor, né, você não vê muito falar nesse neoclassicismo, assim, então, né, mas você pegar e se inspirar em quem está em volta e mais ou menos para onde a história está vindo e se tornar um catalista dessa evolução e não olhar para trás. Né? E acho que Uhum. pelo pouco que eu vi no seu Instagram, eu acho que você já faz, você traz um pouco essa questão dos pixels, né? Você traz você tenta trazer uma coisa mais fresca, uma relação com a Uhum. arquitetura. Acho que Sim. o Daniel Buren deve ser um cara que te inspira também, né? Não entendi. Desculpa, deu uma falhada. O Daniel Buren, Daniel Muren? é, Eu não conheço. dá Vou até uma olhada. anotar aqui. Deve ser um cara que, quando eu vejo seu trabalho, ele é representado pela Nara Rosler em São Não, eu Paulo. vou dar uma olhada. E Daniel Muren. o Daniel Buren é citado pelo Heiser como alguém que traz para a pintura os desafios de fora dela, e de acordo com Heiser, e eu como esse Heiser é radical, não necessariamente a gente tem que concordar com ele, assim, porque ele Não, despeja. mas eu acho que de certa maneira faz bastante sentido o que ele fala. O que você disse, né? Eu acho que faz sentido, sim. Ele qualifica o Daniel Buren, né? Porque ele fala que você trazer para a pintura os desafios que estão fora dela significa que ela não tem os desafios próprios. E se ela não tem os desafios próprios, significa que ela está morta. E aí o Daniel Buren faz um pouco isso. Você vê ele trazendo desafios do urbanismo, desafios da arquitetura para dentro da pintura. Uhum. E o artista é um grande artista. Então, acho que é interessante ouvir, talvez ele tenha razão ou não, mas né, sempre com reserva, assim, Uhum. Na verdade, João, a minha referência inicial para as coisas que eu faço foi a arte de rua. Porque assim, como eu nunca estudei isso, eu venho de outra história, tudo que eu via era na rua. Eu não frequentei muitos museus, galerias e tal. Quer dizer, até frequentei, mas não com essa frequência com que eu vejo arte de rua. Então, isso sempre me chamou muito a atenção, o grafite, essa linguagem, o picho e tal. Mas, assim, o meu trabalho ele começou a existir no momento que eu enxerguei, que eu juntei a arte de rua com essa coisa da arte geométrica ótica. Então, ali eu comecei a sentir que ali eu comecei. Era um pouco do que eu sabia fazer já. Era uma linguagem que eu gostava, que eu via todo dia, que se juntava com o que eu já sabia desenhar. sim, Aquela coisa da op art foi uma coisa meio que mão na roda para mim, porque eu já fazia aquilo. Sem saber que aquilo existia, eu já desenhava isso no caderno, entendeu? sim, Então foi uma maneira de eu consolidar alguma coisa, alguma forma, né? E foi a sim. partir daí que eu comecei a desenvolver. Eu gosto muito da op art, mas eu não fico tentando fazer igual, porque já foi feito
E também tem uma complexidade ali que eu não pretendo entrar nisso. Nessa coisa da técnica do op art, eu acho que não é muito o meu interesse, é mais a questão visual, que enche os olhos. Aquele efeito de encher os olhos, eu procuro, de alguma maneira, trazer para o meu trabalho, mas misturado com outras linguagens, outras coisas que passam pela minha cabeça também, né? É. Acho que é um caminho legal. A arte de rua, de alguma forma, eu já falei isso em outras lives, de alguma forma também me foi Ó, o uma... Ronaldo Gentil aí, acabou de entrar. Grande Ronaldo. Outro dia eu bati uma. Você fez uma live com ele, eu bati um papo com ele depois. Gente boníssima. Grande Ronaldo. Sou fã do Ronaldo. Grande. Estamos sempre em contato. Acho que eu falei isso algumas vezes. A arte de rua também, né, quando eu estava único, aliás, né, a parte do nosso começo da nossa conversa, né, quando você vem de Soto e, né, eu não sabia entrar no contemporâneo. E a arte de rua me ajudou, né? Porque eu fui né, quando eu olhei a arte de rua, e foi um pouco via choque cultural, né? Uhum. Meu pai me mandou, acho que uma newsletter da Choque Cultural, quando eu ainda estava muito... Eu falei, nossa, tá aí um contemporâneo que eu me deu Sim, esperança. sim. Mas chegou num certo momento onde você tem muitos artistas trabalhando na rua que tem um nível de complexidade interessante. Mas você tem muita coisa na rua que É, acontece que é relativamente raso. Então, na minha sim. cabeça, eu continuava querendo estudar, pensar, situar, referenciar tudo, e aí chegou uma hora eu não tinha mais para onde ir. E É muito repetitivo, né? Os temas são repetitivos. e Realmente, tem alguns que fazem trabalhos incríveis e boa parte meio que refaz, né? O que e se está você feito. tem muita coisa boa, mas tem boa parte. Aí eu comecei a estudar o situacionismo. Aí do situacionismo eu fui estudar o fluxos. Aí do fluxo eu vi estética de relacionamento. Aí eu vi site específica. Aí eu peguei o fio e fui puxando e fui entrando no contemporâneo. Então acho que é bacana ali, né, como você falou, como a Ana colocou, tem muita imitação. Eu acho que só né, do fato deles é uma cena completamente diferente. Assim, é uma cena que, né, por um lado, tem muita imitação e às vezes não atende a minha inquietação, e por outro, é um passaporte aí para muita, assim como foi para mim, é um passaporte para muita gente entrar nas artes. Na verdade, o imitação eu acho que é uma palavra um pouco, talvez um pouquinho exagerada. Eu acho que tem muita Tem aprendizado. muito, Tem gente que está imitando para tentar, está começando a fazer, né? Então sim, ele copia o que ele sabe para aprender a técnica e tal e possivelmente evolui. Eu acho que não é só a imitação. Eu acho que é sim. um pouco porque assim, a arte de rua tem muita gente começando, viu o outro fazer e vai tentar copiar para fazer, para aprender a fazer aquilo, né? É, E não é por querer imitar, eu pensamento acho que chinês, né? é. Um cara da rua, que não é da rua, mas faz coisas na rua, não sei se é da rua ou não, é o Delon, né? O Delon faz Sim, tem um trabalho muito, uma identidade muito clara, assim, uma coisa meio muito... de cordel, parece até, não é isso? O É, Delon? o Delon tem uma É, trajetória muito digna, uma pesquisa muito sólida, ele explica muito, sim. assim, e é um cara da rua que tem alguns caras da rua ótimos, e realmente, mas tem muita coisa que não atendia, assim, então acho que você vai indo de um para o outro, e aí vai, né, pesquisando tudo e vendo até eu acho que talvez um destino interessante pode para essa jornada aí pode ser até você chegar nos caras aí de, né, 45, 50, 55 anos que estejam fazendo coisas relevantes hoje, né, dentro da sua Meus amigos têm tudo 20, João. tem 20. Bom, então Arte de rua só tem molecada. Eu que sou o tiozão da. só tem molecada. É, Não, tem os mais velhos também aqui. A maioria é a galera bem mais jovem, né? é, Então eu viro o tiozão da arte de rua. essa questão de, né, é uma coisa que me chocou, assim, quando eu fui né, chocou e, né, me impactou, assim, não sei se chocou, mas foi na Documenta de Castro de 2017, acho que tinham 3 pinturas. Porque essa questão hoje, né, de você fazer algo que é para o olho, e
você pega o AVAF, né? Ali eu fui você talvez tenha visto no meu feed, o AVAF faz uma coisa que enche muito os olhos. E é uma coisa que é, né, a cor, quando eu converso com o Elito, ele fala, olha, a relação entre cor e comunidades é algo muito impactante para mim. Né, algo muito... Então, e ele faz uma coisa muito... Relação de cor e comunidades? É, que interessante isso. como é que a cor se torna a identidade de uma comunidade, Ah, tanto que ele está num dos meus cursos, ele é um dos artistas aí aqui é Baruch Kassar, falou que você não quer envelhecer. não, não. Não, eu aceito envelhecer na boa, mas eu adoro conviver eu convivo com pessoas da minha idade também, bastante. É que jovem é sempre legal, traz um frescor da vida, né? Te mantém jovem, né? É, e me atualiza bastante também. Sim. E Casão, alguma outra pergunta, algum outro comentário? Ô, João, eu passaria a tarde aqui contigo, cara, mas eu sei que o nosso tempo. E a gente vai se encontrar hoje à noite também, né? Então, cara, tenho só a agradecer, foi um ótimo papo, adorei. É um prazer, é um prazer. E o nosso curso, o curso que eu estou fazendo contigo, eu acho que é muito bom, transformador, assim, me faz pensar muito. Eu acho que eu vou sair desse curso bem melhor do que eu cheguei, com muito mais conteúdo importante nas minhas buscas, né? Ele está ajudando bastante. E um repertório, né, do que está acontecendo. As que estão... Esse que a gente vai ver hoje, o Samson Young, né, esse artista que trabalha com som, né, são os artistas aí que dos últimos 10 anos, que né, é uma das propostas do curso, né, de situar, né, eu falo que é um diálogo poético, estético, mas ainda assim é um diálogo, é uma troca. E se você sabe com quem você está dialogando, isso já te situa, né? Então, é uma das propostas do curso é te colocar aí com as grandes cabeças aí da arte contemporânea. Legal. E sabe que, motivado pelo teu curso, eu estou voltando quinta-feira para Inhotim. Eu já fui uma vez, né? Faz 8 anos e eu estou voltando agora para ver com outros olhos o que eu já tinha visto. Né? Vai ser uma experiência interessante. Ah, que legal. Me manda aí as novidades. Faz tempo que eu não Legal. que você vê de novidade. E bacana. Maravilha, João. Muito bom, cara. Tamo junto. Então, Tamo junto. obrigado aí pela conversa. Obrigado ao pessoal que Também. acompanhou até agora. Fiquem ligados, acho que a gente vai fazer um negócio especial aí na segunda, na quinta, perdão. Na quinta a gente vai fazer um negócio aí sobre os artistas da década de 90. E acho que a gente falou um pouquinho de histórico, né, de genealogia. Eu costumo falar assim, como as pessoas têm pais e avós, as ideias têm pais e avós. É interessante, a gente falou um pouquinho hoje, década de 60, mas é importante, acho que muito do que a gente vê hoje, a gente não entende se a gente olhar para a década de 60, mas a gente entende se a gente olhar para a década de 90. E a década de 90 é um pouco esse ponto de transição, onde o contemporâneo, né, ganha outra cara, onde acho que você pegar a maioria das pessoas, elas conseguem entender. Década de 90 você tem o neoexpressionismo, você olha, você ainda vê pintura, ainda vê com olhar, ou você ainda vê uma performance que de um jeito ou de outro você entende. Agora, uma artista que vem e coloca, né, como a Sondra Perry, coloca uma escavadeira como escultura, é algo que dá para rastrear antes da década de 90, mas a década de 90 é uma década de transição. Então, a gente vai falar aí na quinta, a gente vai fazer um evento aí sobre a década de 90. Então, quem está assistindo aqui, fica ligado. Então é isso, obrigado. É isso aí. E quem está vendo e não faz parte desse curso, cara, eu recomendo fortemente. Demais. E não precisa ser da arte, não, pelo contrário. Se quiser se atualizar aí sobre o mundo contemporâneo, indico mesmo. Tá com muita... E não é jabá, não. Tá com muita gente de fora da arte fazendo, né? E o legal é isso, né? Que tem gente de todo quanto é área, né? E que complementa muito tudo. E que tem uma visão bem interessante e traz um frescor, né? Que não é o que o artista vivencia e tal. Eu acho que é muito legal isso, essa mescla. Sim. de cabeças. Fica só na bolha da arte, né? Eu acho que esse fura essa bolha legal, assim. Bem colocado. Boa.
Então é isso. Qualquer Isso coisa, aí, João. à disposição. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado Um pela live. abraço. Tchau, tchau. Sigam a gente, sigam o Casão. É isso aí. Segue a gente aí. Tchau, tchau.